vou começar essa minha reflexão, depois eu pego a palavra que eu escolhi para hoje, a partir de um pequeno exemplo. Até partilhei isso com o meu grupo. Um ateu muito convicto, mas muito instruído acerca da fé cristã. Foi quase padre, um homem brilhante nas suas ideias, de uma lucidez rara nos dias de hoje. E, indiscreto, eu perguntei para ele: em que momento da sua vida você percebeu que você não acreditava em Deus? Em que momento da vida você teve coragem de dizer às pessoas, aos seus familiares, a você mesmo, que você é ateu? Ele virou e falou para mim assim: eu nasci numa família muito católica, cresci dentro das tradições católicas, conheço-as de cor, porque era muito fervoroso, até que um dia eu estava numa adoração ao Santíssimo Sacramento, na noite de quinta-feira. Sabe aquela solenidade da Sagrada Eucaristia? E de repente, um vazio tomou conta de mim e eu cheguei a uma conclusão. Eu sempre fui católico, mas eu nunca cheguei a ser cristão. Aquela honestidade dele me deixou desconcertado. Porque eu me coloquei diante do mesmo conflito que ele. Eu me permiti, sabe? Eu não tenho uma régua para medir isso. Eu acredito que você também não tenha. Mas eu fiquei atento a partir daquele momento e nunca mais quero perder de vista o risco de ser católico e não ser cristão. E já me explico para não ser mal interpretado. Quando digo ser católico, é quando eu tenho toda a exterioridade da fé. Participo da missa, me confesso regularmente, tenho as minhas devoções, participo de um grupo de oração, mas eu não tenho a essência. Eu não tenho aquilo que interiormente me move na direção de uma espiritualidade que me configura ao Cristo. Em outras palavras, gente, isso é muito simples. Eu não tenho o caráter de Jesus. Eu não tenho as características de Jesus. Eu não consegui, ao longo da minha vida, mesmo sendo tão católico, permitir que a minha mente fosse transformada pela mentalidade de Jesus. Mesmo sendo tão católico, tão fervoroso, tão participante, tão atuante, eu não permiti que a ritualidade que eu celebrei por fora pudesse também ser celebrada por dentro. É como peregrinar. Há uma diferença tão sutil que eu aprendi com essa minha irmã, que está diante de mim, a Fabiana, que peregrina comigo já há alguns anos. Eu aprendi com essa menina uma diferença muito sutil entre ser peregrino e ser turista. Nós podemos muito bem ter vindo à Terra Santa 300 vezes. E a gente ainda não ter encontrado o Santo da Terra. A gente conhece de cor os lugares, já tiramos fotografias de todos os lugares, mas nós ainda não vivemos, não fomos provocados pela mística dos lugares. Saímos vazios, voltamos para casa sem as repercussões dos lugares santos, mas sobretudo do que Deus quer provocar em mim em cada lugar. O chão nosso de cada dia. Eu não tenho a régua para saber o quanto eu já sou católico e o quanto eu já sou cristão. Na coerência que a igreja espera de nós, deveria ser a mesma coisa. Mas sejamos honestos. Tenhamos coragem de viver essa nudez diante de Deus. Tenhamos coragem de fazer essa pergunta honesta que o ateu se fez, a ponto de ter coragem de dizer a ele mesmo que até então ele não havia sido em nada parecido com o que Jesus pedia dele.
Embora ele reconheça que ele viva as virtudes aristotélicas. E você sabe que a quem não tem Deus, se tivesse Aristóteles, já seria um bom cidadão. Porque Aristóteles não nos dispensa de viver as regras da boa convivência, a busca das virtudes. Aristóteles é tão importante para a fé cristã que Tomás de Aquino e Agostinho buscou justamente neles uma base filosófica fabulosa para construir, para elaborar o pensamento, não, para construir não, porque o pensamento de Jesus já estava ali, para ajudar a colocar diante dos sábios, diante dos inteligentes, diante dos que gostam de lógica, a palavra de Jesus. Porque você pode muito bem pegar o intelectual que olhe para o pensamento cristão e, sem conhecê-lo, diga que pode ser uma coisa de ignorante? Não, vá ler Tomás de Aquino para ver. A complexidade do pensamento de Tomás, a sabedoria de Agostinho. E fazendo jus, um elogio histórico, que eu acho que vale antes que ele morra. Você sabe que, em termos de representatividade histórica do pensamento cristão, Bento XVI é uma das maiores referências da história da igreja. Ele pode não ter sido o mais simpático de todos, porque é tímido, mas não permitamos que este homem seja injustiçado pelo esquecimento. Quando este homem teve a coragem, porque isso é um gesto de muita coragem, de abrir mão do poder, ele foi mais cristão do que nunca. Abrir mão do poder no momento em que se reconhece que já não tem mais condições de levá-lo como ele precisa ser levado. Uma aula de cristianismo, de humildade, de simplicidade. Quando ele fez esse gesto, um grande amigo meu também, um intelectual, que foi meu professor há muitos anos, falou para mim isso. Ele está para os grandes padres da patrística. Tamanha a consistência da elaboração, da reflexão cristã que este homem conseguiu. Então, se nós buscarmos na filosofia, nos recursos da razão, você encontra muitos motivos para ser um cidadão exemplar. Essa farra, essa vergonha que nos coloca diante do mundo como um país corrupto, não é porque falta Deus na nossa história do Brasil, não. Falta vergonha na cara, que Aristóteles nos ensina muito bem, que com Platão nós aprendemos muito bem. Deus, minha gente, é o compromisso que coroa tudo isso. Eu sempre me coloco num pé de igualdade com o ateu por isso. Se ele não tem a mesma fé que eu, ele tem as mesmas responsabilidades humanas. De não enganar quem está do lado, de ser justo na administração daquilo que lhe compete, de ser verdadeiro, de ser ético, de ser bom, de saber promover a bondade. Isso não é valor religioso, não. Isso é um valor humano. Ah, mas eu me decidi ser cristão. Então, meu caro, prepare-se para receber a segunda apostila, que é bem mais difícil que a de Aristóteles e a de Platão. E dentre os muitos pontos que são difíceis dessa apostila, o capítulo de João, capítulo de João 15, pode pegar aí comigo. Foi justamente a irmã Bride estava rezando por mim ali, e ela me deu duas palavras. Ela falou assim, João 15, que era que eu tinha preparado para pregar aqui. Já fiquei com medo dessa mulher, viu? E Romanos 8, que depois eu vou ler em casa sozinho, em paz. Né, Pepe? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa,
para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Palavra da nossa salvação. Na continuidade dessa palavra, quando você chegar ali no capítulo 16, você vai ter o discurso sobre a verdade. E, coincidentemente, Papa Francisco, nessa semana, numa das suas catequeses, ele nos convida justamente a pensar a ação do Espírito em nós como condutora da verdade. O Espírito me conduz à verdade. O Espírito me esclarece. Assim como eu posso ousadamente dizer que no coração do ateu, aquele esclarecimento foi uma ação do Espírito. Se ele voltará ou não, não sei. Eu não posso prever. Como é que ele enfrenta esse desafio de perceber que nunca foi cristão? Mas eu não estou livre disso. Você não está livre disso. O conhecimento dessa verdade, essa ação do Espírito em nós, é justamente para nos esclarecer o quanto estamos nele atados. Minha gente, é muito fácil nós vivermos uma vida católica sem o Cristo. Basta a gente se misturar e fazer publicamente o que todo mundo faz. É fácil. É fácil se juntar à multidão e ser como ela. Até os animais, se você adestra, você faz isso. Ontem mesmo descobri um papagaio cantando um hino de louvor. Deus é fiel. Deus é fiel. E o arrocha moendo fundo lá. E um papagaio de uma concentração absurda. Que ele não se distraía com a rocha que estava tocando altíssimo lá no fundo. E é bonitinho porque a cena é ele saindo, como se ele quisesse fugir da outra música que estava tocando. Adestra um animal e ele reproduz comportamentos humanos. É fácil a gente ser na exterioridade. É muito fácil a gente assumir um papel público. É por isso que quanto mais público fica o nosso ministério, maior é o perigo de que o diabo nos pegue pelos pés. Que é justamente onde nós temos de encontrar o chão nosso de cada dia. Quantas vezes, minha gente, honestamente, eu reconheci que o chão que eu estava pisando não é o chão que Deus tinha me dado. Mas é o chão que o diabo fez questão que eu estivesse. Faltou-me o discernimento. Não permaneci. Não tive contato com a verdade. A verdade é uma realidade que nos envolve desde que nós nascemos. Eu, antes de viver a minha verdade cristã, essa que nós estamos refletindo amplamente, eu faço a minha verdade, eu vivo a experiência da minha verdade pessoal, que na verdade não tem diferença. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou tendo acesso àquilo que Deus pôs em mim. Mas se eu não cuido, eu me transformo em tantas outras pessoas, menos eu. Você precisa lidar com a verdade pessoalmente, diariamente. Mas quando você toma contato com o Evangelho, você é confrontado com uma outra verdade, que tem o poder de esclarecer todas as suas mentiras. É por isso que eu acho fantástica a postura de Jesus e a paciência que ele tem com os pecadores. Você pode observar que em nenhuma passagem do Evangelho
Jesus demonstra ter dificuldade com os miseráveis e os pecadores. Agora é interessante que no encontro dele com o jovem rico, que chegou trazendo todos os currículos que ele tinha na vida, não é? Jesus olha, eu fico até imaginando a cena. Aquele bando de gente ignorante que ficava ao redor dele, que não tinha muita gente preparada. Os discípulos era mais ou menos como a gente. Um pouquinho melhores, um pouquinho piores, depende de onde nós estamos na história. Aquele rapaz traz todos os diplomas e oferece a ele, olha, se quiser eu posso ficar ao seu lado. E na verdade o que Jesus diz para ele não é uma dispensa, é um convite à verdade. Ô meu querido, agradeço a sua boa intenção, mas ainda lhe faltam alguns aspectos que são essenciais, que não é justamente isso que você me trouxe e me apresentou como uma possibilidade para você alcançar a vida eterna como você tanto quer. É o contrário, desconstrói. Desconstrói. Fique nu. É preciso experimentar a nudez para saber quem de fato somos. E é por isso que a nudez será sempre uma oportunidade de verdade, ainda que ela nos seja humilhante. Sabe? Às vezes Deus precisa que nós desconstruamos a estrutura que construímos em torno de nós e que nos esconde tanto. Às vezes isso nos chega por uma doença, às vezes isso nos chega por uma morte, por uma perda, por uma contrariedade, por aquilo que de fato não aconteceu como você esperava. Se nós não somos desconstruídos diariamente diante do espelho, nenhuma verdade será acessada. Morreremos sem conhecer este Cristo que nos quer configurados a Ele. Morreremos sem ter acesso a este Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou cristão, eu não sou obrigado a ser. Eu teria muitas outras experiências religiosas para viver se eu quisesse, mas eu escolhi isso. Então, diante dessa escolha, eu não posso abrir mão dos benefícios que ela me traz. E os benefícios que o cristianismo me traz, e são esses que eu reconheço diariamente como pauta da minha pregação, é justamente a desconstrução favorável para que eu tenha conhecimento de quem eu sou. E sabendo quem eu sou, eu criar o espaço da minha atuação e ficar atento, vigiar, orar, para que este espaço não seja profanado pelos diabólicos de plantão, pelos que não querem a nossa verdade, pelos que estão indispostos à nossa verdade. Eu não sei o que você consegue medir do seu catolicismo na relação com o seu cristianismo. Mas o texto de hoje nos ajuda. O texto de hoje nos ajuda a pensar a qualidade da minha permanência nele. A qualidade da minha vida espiritual, que é diferente também da minha vida religiosa. Sim, eu posso ser um bom religioso e não ter espiritualidade alguma. A religiosidade, a religião, é este caminho por onde nós passamos para alcançar a espiritualidade. Os ritos religiosos que nós praticamos diariamente, que nós participamos diariamente, eles são a fonte da espiritualidade. Mas são os resultados dele que nos salvam. São os resultados desta religiosidade que se transforma em espiritualidade. E aí sim, provoca-nos, enche-nos de ânimo, leva-nos adiante. Para que nós possamos viver a nossa liderança da melhor forma. Oh, minha gente, é tão desafiador você ser líder de alguém.
que todos nós exercemos essa liderança. Em escalas diferentes, é claro. Você é líder da sua casa. Você é líder da sua casa. Você escolhe o que será a harmonia da sua casa. Como será vivida essa harmonia? Porque você é membro ativo. Se você não assume essa liderança, é meu pai que é o líder, é minha mãe. Não, eu estou falando daquela liderança que nunca nos coloca acima do outro, mas participante com o outro. Verdadeira família é aquela em que todo mundo é líder. Em que todo mundo obedece uma voz interior que nos coloca justamente na perspectiva de tornar esse ambiente harmonioso, que respeita regras. Sim, não há família sem regras. O permanecer no Cristo é justamente descobrir o como exercer essa liderança no mundo de hoje. E volto a dizer, é muito fácil a gente se esconder atrás da liderança que nós temos. Eu, como padre, então, é um perigo. O sacerdócio é um risco para mim. Da mesma forma como é uma fonte da minha salvação, ele pode ser o meu risco de queda. Depende de como eu exerço o meu sacerdócio. Depende de como eu interpreto. Do quanto eu permito que a verdade me esclareça, já que a verdade é Jesus. Do quanto essa verdade me esclareça acerca do como eu devo ser, de como devo estar, de como devo fazer. São vários verbos da nossa conversão. São vários. Como faço, como sou, como penso, como amo. Tem até a música do Padre Zezinho, né, Sapo? Acho que é Mi maior, não é, Dunga? Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Agora, vamos lá. Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim dos dias ser mais feliz. Só nesse refrão que parece música de criança já tem 8 verbos. Até dormir. 8 verbos para me fazer pensar se eu tenho permanecido nele ou não. 8 verbos numa canção simples para me ajudar a discernir se essa verdade que é Jesus, porque nós acreditamos assim. Volto a dizer, você não é obrigado a ser cristão. Mas se você acreditou, você vai ter de honrar esse papel para o seu benefício. O cristianismo não faz mal a ninguém. Nunca vi uma pessoa ser prejudicada por ser cristã, se ela foi de verdade encaminhada ao coração do cristianismo. Eu estive agora há pouco numa região do Pará para conhecer uma obra de um lugar chamado Lar da Tia Socorro. Essa mulher, ela foi premiada não era um prêmio, foi um programa de televisão que fez uma pesquisa de pessoas que faziam o bem pelo Brasil, independente de qual fosse a religião. E como Tia Socorro era uma mulher muito católica, eu fui convidado para fazer a reverência a ela no dia do prêmio. E depois descobrimos que ela tinha um sonho de nos ver chegar lá de helicóptero, brincou até como era a cena que ela sempre imaginava, e nós fomos lá. Realizamos aquele sonho dela de chegar lá de helicóptero. A gente achava que estava realizando o sonho de alguém.
Nós estávamos levando lá para receber uma bordoada na cara que você não faz, que está doendo até hoje. Desde a hora que o helicóptero começou a pairar, eles criaram uma historinha, sabe? Levaram uma equipe da Globo para poder fazer com ela uma reportagem, fingindo que alguém tinha se interessado para conhecer um pouquinho. Ainda falaram para ela, tia Socorro, nós vamos gravar, mas a gente nem sabe se vai ao ar. A gente manda para o Rio e depois, se quiser, colocar um pedacinho no Fantástico, se não. E ela, muito generosa, recebeu. Então, quando nós chegamos, essa equipe já estava gravando lá. E quando o helicóptero começou a sobrevoar, qual foi a cena que eu vi? Uma mulher correndo numa estrada de barro, barro mesmo, de muito barro. Belém, a região de Belém chove todos os dias. Aquelas poças, aquelas casinhas muito humildes. Eu vi que tinha um apanhado de casinhas pequenas assim, muradas. E a cena que começou a me tocar foi justamente aquela mulher correndo naquela estrada com uma multidão atrás dela. Era muita gente. E à medida que nós fomos abaixando, nós fomos percebendo que eram todos crianças e adolescentes. Resumindo a história, tia Socorro é uma mulher que nasceu no leprosário. Cresceu, teve a infelicidade de casar-se com um homem que espancou a vida inteira. E cansada de todo aquele sofrimento, sempre tendo no interior do coração um amor muito semelhante ao de Jesus, ela resolveu ir cuidar de quem precisava dela. Foi uma maneira que ela teve de curar a própria dor. E desde então, tia Socorro começou a adotar crianças. Na história dela, nesses anos de dedicação, ela já teve mais de 300 filhos, todos passados para o seu nome. Ela foi sendo curada assim, dos desamparos que ela viveu. Aí quando entramos naquela simplicidade toda, parecia que Deus estava tão à flor da pele, que era como se ele pudesse ser materializado e tocado ali naquela hora. Era um espaço de tanto amor. E ao mesmo tempo era um espaço de tanto sofrimento. A primeira cena que nós vimos foi um garotinho de mais ou menos 1 ano e 2 meses no colo de uma adolescente. E aí a gente apertou, o menino bem bochechudinho, bonitinho. Que coisa mais bonitinha, tia Socorro. Quem é esse menino? Eu falei, meu filho, chegou ontem. Eu falei, como assim chegou ontem? Como é que chama essa instância responsável pelas crianças? Conselho tutelar. Conselho tutelar trouxe para mim, padre. Olha que coisa mais linda. Ele não tinha nem nome. A gente pôs o nome dele de Gabriel. O anjo do anúncio. Eu falei assim, mas por que ele está aqui? Ele foi vendido. O conselho tutelar descobriu que ele foi vendido. Ele era filho de uma família de traficantes que negociou Gabriel com uma outra família de traficantes que não tinha filhos e queria ter. Mas nessa negociação, Gabriel não foi bem sucedido, tadinho. Estava abandonado. E ele foi levado para lá. Seja honesto comigo. Eu fiz esse questionamento no meu grupo essa semana. Se alguém parasse na porta da sua casa, com uma criança no colo, e dissesse que a partir daquele momento ela seria uma responsabilidade sua, o que você faria? Não precisa responder, não. Posso dar um palpite? Eu acho que muitos de nós seriam extremamente racionais.
Não, pelo amor de Deus, eu não tenho condições de ficar com essa criança. Não é? Você tem escrúpulos, você tem sabedoria. Deixa eu te ajudar agora. Você tem discernimento. Você sabe o que é certo, o que é errado. Sobretudo se já não tivesse impedimento. É o conselho tutelar que está lhe dando. Todos os caminhos simplificados, é só passar para o seu nome. Sabe qual é a diferença entre a tia Socorro e nós? É que ela não tem esses escrúpulos. Ela não tem mais. Ela foi tão desconstruída pela vida que não restaram esses escrúpulos. Ela acredita tanto no poder de Jesus. Ela é uma mulher tão cheia do Espírito Santo. Ela é uma mulher que está tão profundamente ligada a Deus pela caridade. O cristianismo da tia Socorro é tão palpável que não resta para ela o escrúpulo de dizer: eu não tenho dinheiro para cuidar dessa criança. Ela acredita na divina providência com tanta convicção. Ela sabe, porque ela já colheu mais de 300 e deu certo até hoje. Reintegrou a maioria no mundo, no trabalho, na educação, porque se você achar que a vida lá é moleza, não é não. Tanto é que o maior empenho da tia Socorro, sabe qual é? Construir uma biblioteca. Porque ela sabe que o conhecimento é que transforma a vida de uma pessoa. Não adianta dar apenas um lar. Tem que dar uma maneira nova de pensar. Tem que dar uma nova mentalidade. E lá tem catequese para isso. Ensina-se o amor de Jesus não abrindo os livros, não, é vivendo. Não há como não aprender o amor de Jesus convivendo com aquela mulher. Aí nisso entramos no quarto das meninas. Todo cor-de-rosa, bonitinho, cheio de bonequinhas. E nisso sentaram algumas crianças assim ao nosso redor. Uma que estava do meu lado. E a gente faz as perguntas mais idiotas do mundo. A gente devia ficar calado. Ou então perguntar longe. Não. Aquela menininha do meu lado, eu pus a mão na cabeça dela. E você, filhota, o que você está fazendo aqui? A tia Socorro, que também já não tem mais escrúpulos com a crueza humana, falou assim: essa aí chegou tem 3 meses, padre. Falou o nome da menina. 11 anos. Grávida. Chegou para mim grávida. Quem é o pai? Mais uma pergunta idiota. Não sabe. Porque ela era prostituída pela própria família. Prostituída pelo pai, pela mãe. Sabe quanto que a menina cobra um programa? R$5. Aí essa menina chegou lá. Quem de nós acha que teria coragem de trazer para dentro de casa? Porque a gente pode até ficar comovido, minha gente, mas a nossa comoção não dura para chegar na atitude. Infelizmente. Aí uma outra do meu lado, aí eu já com receio das perguntas, já sabendo que aquele lugar era um lugar de silêncio e de contemplação. Essa eu não precisei dizer, essa escorou no meu braço assim, segurou, começou a chorar, aí deitou no meu colo. Aí ela falou assim: essa tem 12 e está grávida do pai. Grávida do pai. A menina soluçava, gente, soluçava. Só meninas grávidas com essa idade tinham 4. Todas chegaram a 5, 6 meses lá.
E eu perguntei, tia Socorro, e como é que a senhora faz? Eu falei, meu filho, eu busco os recursos que eu posso, os meus vizinhos me ajudam, eu conto com as psicólogas que vêm da prefeitura, mas ninguém vai embora daqui, padre, se bater nesse portão dizendo que precisa de mim. Eu ponho um colchão no chão, eu dou um jeito, mas não volta, não vai embora daqui. E nisso, saímos de lá, eu abracei tia Socorro, foi bem assim no corredor daquela casa, numa das casas, e de repente ela ficou abraçada assim comigo, e eu olhei para trás, tinha justamente um papel grudado na parede, grande, quase que do tamanho da parede inteira, um Cristo, com uma criança assim no colo, e o Cristo sorrindo assim, sabe? Aquela expressão feliz, com a criança no colo. Do fundo do meu coração, ali, naquele momento, era como se eu visse a cena. Eu era criança, e Jesus era a tia Socorro me abraçando ali. Às vezes Deus nos tira da nossa casa, nos coloca diante de um espelho que nos envergonha. Eu fiquei com vergonha de mim. Fiquei com vergonha e mais. Voltei com um desejo imenso de ser dela um parceiro, de verdade. Não quero ir lá me comover, voltar para casa e esquecer que a tia Socorro existe. Não. Eu quero ser um parceiro dela. Você sabe por quê? À medida em que nós ficamos mais próximos de pessoas que já encontraram a verdade, a gente fica mais verdadeiro também. Perder tempo com a futilidade? Não. Eu quero quem me mostre a vida. O permanecer na videira é justamente uma seletiva escolha de quem me influenciará. O permanecer na videira é eu ter o meu contato diário com o Cristo, seja através dos ritos religiosos, seja através da meditação da palavra, seja através do estudo, seja através do conhecimento, mas é também a oportunidade que eu tenho de segurar nas mãos de quem já viu Deus de perto. Sim, minha gente, há muitos entre nós que já viram Deus de perto. E destes nós precisamos nos aproximar. Com estes nós precisamos fazer parceria. Ontem, na vigília de Pentecostes, a Kátia profetizou que Deus nos queria um. Não foi? Que sejam um. Eu acho que nunca isso foi tão necessário nos nossos dias. Nós estamos num país tão dividido entre eles e nós. Pode observar. A crise política nos colocou como se nós estivéssemos em dois campos de batalha. Aqueles que defendem estes ou aqueles que defendem estes. Vamos ter coragem de nós cristãos sair destes campos. Vamos ter coragem de neutralizar o poder dessa guerra, estando de um lado só. Estando do lado daqueles que promovem a vida. Estando ao lado daqueles que não abrem mão de beber na fonte do Evangelho. O Evangelho vida, não a teoria. Porque quando você pensa no Evangelho enquanto vida, que é justamente o significado da palavra, você fica menos preconceituoso. E eu tenho agradecido muito a Deus pelos passos que a igreja tem dado na direção de estar ao lado dos diferentes, dos que creem diferente. O Papa Francisco é um homem que está lutando para que esses muros sejam quebrados. E é claro que ele deve sofrer muito ali dentro, porque há muita resistência. Mas não sejamos nós construtores de muros que nos distanciam. O Evangelho é urgente.
é urgente. E nós não podemos perder tempo com as nossas mesquinharias. Não se prenda aos seus cargos. Eu sei que dentro da renovação nós temos muitos cargos, muitas autoridades disso, autoridade daquilo. Nós temos muita gente dos coletinhos. Cuidado com isso. Algumas vezes eu falei sobre isso. Eu tenho muito medo dos coletes que nos identificam, dos cargos que nós exercemos, porque eles podem ser o lugar da nossa condenação. Eu nem era padre ainda e uma vez acompanhei uma situação que eu tinha um coordenador, trabalhava naquela comunidade e eu tinha um coordenador do CAEP, lembra disso? Não sei se ainda existe. Como eu não tenho paróquia, né? Ele era o coordenador do CAEP. E era uma conversão recente, uma conversão de uns 10 anos. E eu presenciei algumas cenas dele como presidente do CAEP, que um dia na intimidade eu disse para ele, falei, meu irmão, abandone esse cargo, desista desse poder, porque ele está lhe retirando de Deus. Você está perdendo o seu cristianismo. Volte a ser mais um dentro da comunidade. Desconstrua-se. Um pouco da linguagem de hoje. Volte a ser nu. Só eu e o Cristo. Só eu e Ele. Como é que nós funcionamos? Como é que nós somos quando eu não estou público nos meus cargos? Eu fico bem com Ele ou eu tenho necessidade do cargo para ser com Ele? Sabe? Eu preciso de ser padre para ser cristão? Será que o exercício do meu ministério sacerdotal está me projetando tanto que isso acaba me escondendo da oportunidade de ser cristão? É uma pergunta que me faço todos os dias. Você não tenha medo dessa pergunta. Porque no fundo, o que nos salvará é o tanto que da tia Socorro, que já é parecido com Jesus, também já estiver em nós. Na nossa capacidade de amar. Na nossa capacidade de pensar. Volto a dizer, tia Socorro já tem um pensamento muito, mas muito parecido com Jesus. É uma mentalidade já transformada pelas missas que ela participou? Não. As missas apenas ajudaram a entender o sofrimento. Ali, a ação, o barro que Deus mexeu, foi a vida sofrida daquela mulher. Foi ali que aquela mulher foi transformada. O que nós não temos que ela tem? Não sei. Se vocês descobrirem, vocês me avisam. O que eu sei é que hoje para mim, essa palavra do permanecer tem de ser uma regra de vida. Se nós não permanecermos nele, nós pregaremos a nós mesmos. Nós ficaremos presos aos nossos cargos. Nós perderemos a caridade sem perceber. Nós nos acharemos mais importantes do que Ele. Nós nos colocaremos acima de qualquer outra realidade. Quando, na verdade, o Evangelho, embora ele nos convide a procurar as coisas do alto, é descer, não é? Essa minha guia querida aqui, a Selma, a Daphne também, duas grandes mulheres competentes na história de Israel. E visitando essa semana, estando no chão de cada dia, eu aprendi uma coisa sem que ela me dissesse nada. Se você quiser conhecer, o Dunga sabe melhor que todos nós, porque já é praticamente um guia formado. Me oriento muito quando ele está por aqui.
Se você quiser conhecer o passado, terá de escavar. Não tem? Se você quiser conhecer o passado de Israel, não é nessas ruas que a gente anda. É naquelas que nós não estamos vendo, na cidade que já está soterrada. É essa Jerusalém que foi de Jesus. Se quiser conhecer, Pepo, tem que descer à igreja original. Não a que tantas vezes nós oferecemos ao Cristo hoje. Temos que voltar às nossas origens. Obra de Maria, se quiser continuar prosseguindo, tem que voltar lá ao chamado original. Os franciscanos, se os franciscanos que comandam a Terra Santa quiserem continuar franciscanos, não basta o hábito e nem o nome. Se eles não descerem a Francisco, eles se tornam qualquer outra coisa, menos franciscanos. E você é cristão? Escave para conhecer o Cristo. Cave dentro de você. Foi o Senhor mesmo que disse que não seria aqui, nem seria ali. Ele relativiza de forma muito responsável a geografia. É em você. Foi o que ele disse à samaritana. Cave dentro de você. A verdade já está aí. Se por acaso eu posso lhe ajudar na mediação, ou se tem um padre que você gosta muito de ouvir, ouça-o. Mas não se esqueça que o destino final é você. É você e Deus. Em última instância, tudo vai terminar. Todas as luzes vão apagar, nós vamos voltar para a nossa casa. Depois de uma viagem muito cansativa, você terá de administrar isso e aquilo. O cartão que não passou ainda. Mas não perca a oportunidade de ficar você e ele a sós. Para saber o que você é quando você está com ele. Há um filósofo que tem uma coisa que eu gosto muito. Ele diz que toda vez que um eu se encontra com o outro, nasce uma terceira pessoa. Martin Buber. Vocês são casados? Como que é seu nome? O Vanderlei e a Lúcia. Vanderlei é uma coisa, mas quando ele está com Lúcia, os dois formam uma outra. Diferente da pessoa que você forma quando você está com outro amigo seu. Não é assim que funciona? É por isso que vocês se apaixonaram. Porque vocês gostam da pessoa que vocês formam quando vocês estão juntos. Os nossos melhores amigos são assim. São aqueles amigos, é aquela pessoa que você forma uma terceira pessoa que você não forma com nenhuma outra. E é até diferente quando tem uma outra junto, né? Pronto, está explicado filosoficamente por que nós nos amamos, ou então por que a gente não tem tanta simpatia pelo outro. O que nós formamos quando estamos juntos, não é a mesma que nós formamos quando estamos juntos. Agora pensa isso quando é Deus em nós. Já imaginou? Como Jesus ganha em quantidade? Quando eu estou a sós com Ele. Mas sem as minhas atribuições. Eu tenho muitas atribuições. O padre fundador da congregação que me ordenou dizia assim que Deus não pode fazer absolutamente nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. Vou repetir isso? Deus não pode fazer absolutamente nada se antes não possuir o nosso coração. O que Jesus é com você, Ele não é com ela. Viu? Só você pode fazer o que Jesus pode fazer em você. Tome posse disso. O que Jesus é com você, Ele não é com ela. Porque Ele conta com a sua, olha uma palavra bonita para você guardar, idiosincrasia. Nossa, que coisa horrorosa. Parece o nome de pomada. Sabe o que é idiosincrasia? É aquilo que lhe define. É aquilo que você é essencialmente e que lhe difere dela.
Então, se o Deus que eu preciso representar está nos subterrâneos de quem eu sou, Ele vai contar com esse trabalho artesão diário. Eu quero chegar a esse Deus. E aí, minha filha, o que você fará ao mundo, o que você fará pelo mundo, é um benefício que toca e faz outras pessoas quererem fazer o mesmo. Assim como a Tia Socorro provocou em mim. Porque o que Tia Socorro é com Jesus é diferente do que eu sou quando estou com Ele. Então, por isso eu não tenho o direito de dizer, eu não vou fazer a minha parte porque você já está fazendo. Não. Você não precisa fazer a mesma coisa que a Tia Socorro faz. Mas você precisa fazer a sua parte. Padre, eu não sei ainda. Então cava. Chega ao seu coração, porque lá Deus não mente, viu? Se tem um lugar que Deus não conta mentira, é no coração da gente. Não é à toa que Deus nos pede, a igreja nos pede diariamente, que a gente tenha coragem de fazer o nosso silêncio, o nosso autoconhecimento, a nossa terapia. Sim, o que eu acho interessante, porque uma terapia bem feita, uma terapia honesta, o que é? É aquela que vai nos ajudar a retirar os excessos. Eu tenho tantos excessos que me impedem de ser quem eu posso ser. Aí eu seguro pela mão e falo, vamos, Dona Dioneia, vamos ser quem a senhora pode ser? Deus não está pedindo que a senhora seja outra pessoa. Que seja a senhora mesma. Isso é tão confortante, gente. É isso, por isso que Jesus tinha tanto amor pelas pessoas. Não era a pessoa que estava errada, era a vida que estava errada. Não é um erro da pessoa. Porque se fosse um erro da pessoa, a gente vai moer, fazer uma linguiça daquela pessoa. Não, não é a pessoa que está errada. Às vezes é o chão em que a gente está. Às vezes é a vida que nós estamos. São as escolhas que nós estamos fazendo. Então, se eu corrijo o chão onde eu estou, as escolhas que eu estou fazendo, eu passo a ter mais acesso ao Padre Fábio que eu posso ser. Foi isso que ele viu na Madalena, foi isso que ele viu em Zaqueu, foi isso que ele viu em João, em Pedro, em Tiago. E você põe o seu nome, Andréia, porque esse Pentecostes é para você. Viu, Paulo? Elizabeth, Janilo, Pentecostes é para nós. Nos trouxe a Jerusalém para que nós pudéssemos, quem sabe, tirar uma pedra daquilo que nos impede ser quem a gente é. Se você tirou uma única pedra daquilo que lhe impede de permanecer no Senhor como Ele nos pede, já valeu ter vindo aqui, minha gente. Já valeu ter cruzado o Atlântico e vir a Jerusalém para saber que a pequena e a maior distância, a mais difícil de todas, é chegar aqui dentro. É chegar aqui dentro. Muito obrigado pela oportunidade.